Te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glórias a ti, Senhor, somente a ti. O hino de número 545. Glória! Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade do dia de hoje. Glória! Aleluia, Jesus! Glória! Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar de pé para a gente estar orando nesta noite, para agradecer o Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e estar orando por aquele que vem aqui na frente contar um testemunho, amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui eu quero, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Eu te apresento cada vida que está aqui, Senhor, neste momento. Pai, que o Senhor não deixe voltar para as suas casas do mesmo jeito, Senhor, que passou pelaquela porta. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar o renovo, Senhor, sobre nossas vidas nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor, e profetizo que este culto nesta noite, Senhor, vai ser um culto diferenciado. Eu creio, Senhor, e já tomo posse, profetizo em nome de Jesus. Eu te apresento cada um, Senhor, que vier contar um testemunho, ler a tua palavra, Senhor, e louvar. Que o Senhor venha receber, meu Pai, porque tudo é para ti. Toda honra e toda glória seja dada a ti, papai. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória. Aqui está a oportunidade. A primeira oportunidade está para os jovens. Glória a Deus, adoradores de Cristo. Estão preparados? Amém? Oh, Deus tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. As palmas que revestem o nome do Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os jovens adoradores de Cristo cumprimentam a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, a sua palavra não vai passar.
adoradores de Cristo agradecem a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Oh, glória! Oh, Deus maravilhoso! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluias. Ó Senhor, que o Senhor venha receber, Senhor, esses louvores, Pai, porque tudo é para Ti, Senhor. Amém? Tem mais oportunidade, aquele que quiser vir aqui na frente contar um testemunho, as oportunidades se encontram abertas, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vou chamar a pastora então para estar louvando para o Senhor, amém? E as palmas agradecem o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Queria que você ficasse de pé. Estamos em contagem regressiva para findarmos 2025. Se nós pudéssemos relatar o que enfrentamos ou o que conquistamos no decorrer deste ano, esse culto seria muito pequeno. Mas uma coisa eu quero te dizer: se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem te sustentado, é porque o Senhor tem sido fiel com a sua palavra, é porque eu e você, mesmo não merecendo, temos um Deus que é fiel com a sua palavra. É como o louvor que a mocidade acabou de adorar, dizendo: quem começou a boa obra é fiel para terminar. E se você tem promessa de Deus, aleluia, Jesus. Eu quero adorar o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, falasse com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Abra seu coração para falar com o Senhor. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma não chora. Diga para ele: se não sair, Consolador, mora em mim.
passa-se uma hora e eles dormem. Ei, mas o Senhor volta, olha para eles e diz assim: não podeis orar comigo uma hora sequer. Ei, Ele conhece a tua estrutura, até onde você é capaz. Mas o mesmo Deus que te levou ao monte, o mesmo Deus que está contigo no processo, é o mesmo Deus que está no controle da vitória e da conquista que tu necessita. Ei, alegra-te na presença do Senhor, porque Ele está vendo. Ele contempla a tua vida. Ele sabe do que você vai receber do Senhor. Alegra, porque Deus tem uma palavra para alguém aqui nesta noite. Deus trouxe alguém aqui, só Deus sabe como está teu coração. E Ele está dizendo: alegra-te no Senhor, porque do céu vem resposta para a tua vida. Do céu tem resposta para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero dar a oportunidade ao pastor Felipe para fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordenar. Amém? Glória a Deus. As palmas engrandecem o nome do Senhor. Logo após o pastor Felipe, o Diácono Aurélio está com a oportunidade para ler a palavra do ofertório. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos alegres com a oportunidade de estarmos na presença do Senhor uma vez mais, louvando e bendizendo ao nome dele. Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Né? Aleluia, Jesus. Por isso estamos alegres, porque o céu tem pelejado por nós. Né? Que bom, não importa o que estamos passando, o procedimento, aonde nós estamos, o importante é saber quem está conosco. Aleluia. Os discípulos passavam uma grande tempestade, uma tribulação, uma grande luta em meio ao oceano, mas só que eles não estavam com qualquer um. Verdade. Jesus se encontrava no barco com eles. Oh, E na hora verdade. certa ele manifestou o seu poder e cessou-se a tempestade. Então não sei o que o senhor, a senhora está enfrentando. Importa saber se o céu está contigo nessa peleja. Pastor, o que eu faço para saber se o céu está contigo ou está comigo nessa peleja? Como está o seu posicionamento, como está o seu coração e a sua confiança no Deus que você serve. Verdade, Isso meu vai Deus. te entregar claramente se ele está glória, contigo verdade. ou não. Não precisa ninguém fazer um teste contigo. Você Verdade. mesmo é capaz de medir essa atmosfera dentro ou melhor com você. Amém? Glória. Eu quero deixar um versículo, se encontra aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 7. Eu quero ler só um versículo aqui. Se encontra versículo de número Mateus 7, versículo de número 24, que diz assim: e todos aqueles que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-me-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. O versículo de número 26 diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as não os cumpre ou não os pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra do Senhor fala aqui de dois homens, ou de duas pessoas, e que essas duas pessoas, por mais que sejam insensato ou prudente, você percebeu que ele conseguiu construir a casa? Importante é nós entendermos que Deus permite que as coisas aconteçam, que nós chegamos em algum lugar. Mas como eu entrei dizendo, se você está com Deus no seu barco, você não vai ser evitado de passar alguns procedimentos. Nós estamos sujeitos a passar escassez, estamos sujeitos a passar pela enfermidade, estamos sujeitos a passar pela calúnia, estamos sujeitos a passar por algum levante, mas você tendo Jesus contigo, vai se revelar ao final do processo. A casa edificada sobre a areia recebeu-se a tempestade, a casa edificada sobre a rocha também recebeu-se a tempestade. Então não basta somente ser um ouvinte da palavra, não basta somente ser
um frequente no culto de domingo a semana inteira, o decorrer dos trabalhos que tem na igreja. Precisa você deixar essa palavra edificar de fato e de verdade você. Precisa você deixar de fato e de verdade essa palavra afirmar você, porque essa palavra ela não está fora de você, ela tem que estar dentro de você. Se a palavra estiver fora da sua casa, você pode ter certeza que a tempestade vai bater e pôr a sua casa por terra. Não importa se ela foi construída ou não. Você viu que as duas pessoas aqui, ou sendo prudente ou insensato, ou ouvindo a palavra e praticando ou não praticando, ele conseguiu levantar o seu edifício. Mas o dia que chegou a peleja, o dia que chegou a tempestade, foi grande a ruína daquele que não foi praticante da palavra de Deus. Ou seja, aquele que de verdade ele não servia a Deus. Então haverá uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eu tive a oportunidade ontem e hoje, estar indo ali no hospital visitar meu tio que se encontra internado, está terminal, mas fomos ali orar por ele e acreditando que a prova de Deus pode fazer o milagre. Nós não desacreditamos, mas lá eu encontrei muitas pessoas que estavam desistindo da vida simplesmente porque um casamento não deu certo, simplesmente porque uma empresa não deu certo, ou simplesmente porque as portas estavam fechadas. Você percebeu que não basta só a dimensão que ele está passando, há uma estrutura que eles não estão tendo. E nós vemos por aí, irmão, a carência de fato e de verdade das pessoas de estar afirmado de fato e de verdade no Senhor. Se eu sentar contigo e contar a minha história para você, talvez você fique mais crente. Se você sentar com o irmão Jovaldo e contar a história dele para você, talvez você fique mais crente. Então chega, não é tempo mais de você olhar para a esquerda ou para a direita. Ou você se decide quem você é, a quem você serve, afirme a sua casa, afirme a sua confiança, ou você vai se encontrar perdido no dia da tempestade, porque ela vem. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Pega essa palavra no seu coração e afirme. Amém? Glória a Deus. Oh Deus tremendo, aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós somos gratos toda manhã quando nós amanhecemos, principalmente com saúde. Amados, muitos queriam ter a saúde, o vigor, a disposição, família, igual nós temos. E mesmo assim, tem muitos que acreditam em Deus e agradecem. E nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos o privilégio de ter Deus em primeiro lugar em nossa vida. Nós, igual o pastor Felipe falou, aqueles que a diferença do que serve e que não serve. Então nós temos esse privilégio de servir a Deus, de estar na presença de Deus, mesmo com as lutas, mesmo com os levantes, com alguma dificuldade, nós estamos com Cristo. Então vamos só agradecer a Deus, porque Deus, Ele jamais vai nos abandonar. Às vezes você entregou algo para o Senhor, o ano não acabou ainda, não desanima. Tenha fé, confia e saiba que Deus está no controle, que Deus pode mudar a sua história. Aleluia. Assim como Ele mudou a história de várias pessoas, homens e mulheres da Bíblia, Ele vai mudar a minha e a sua história. Verdade. Então somos gratos só porque nós às vezes não conseguimos algo, nós questionamos a Deus, nós falamos que há momentos na nossa vida, nós somos seres humanos que nós fraquejamos. Isso aí é notório, isso aí a gente sabe que é propício do ser humano. Mas levanta a tua cabeça, nunca baixa a tua cabeça, mesmo se você estiver na dificuldade e prova, mas eu te falo, levanta a sua cabeça, não baixa. Quem anda de cabeça baixa é o inimigo. Nós somos filhos da promessa do Senhor Jesus. Então, ergue a sua cabeça, confia, coloca nas mãos do Senhor, porque Deus tem algo grande para entregar para cada um de nós. Verdade. Isso aí você tem que ter certeza que Deus pode mudar a sua história. Amém? Quer deixar uma passagem aqui da palavra do ofertório? 2 Coríntios 9, versículo 6. Diz assim:
O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então nós temos que saber discernir o que é certo e o que é errado. Se você está plantando, se você está ofertando, dizimando, confia em Deus, que Deus vai mudar a sua história. Nunca desanima, nunca queira ouvir pessoas sem você ter conhecimento da palavra do Senhor. Isso aqui é um manual de instrução que nós devemos meditar nela dia e noite. Às vezes tem pessoas, eu já ouvi crentes falar para mim, pastor, que é errado o dízimo, que o dízimo ele não é obrigatório, não vou mentir para vocês, mas vai do seu coração. Se você acha que essa casa tem que acabar, que o ar-condicionado tem que acabar, aí depende de você. Aí você vai saber se ela é importante ou não na sua vida. Então, às vezes tem pessoas que não dizimam porque acham que é para o pastor e para a pastora. Engano seu. E mesmo se houver alguma coisa, nós não estamos aqui fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. Coloca nas mãos de Deus, confia nele. E coloca, igual a palavra fala lá, coloca Deus em prova, faz um desafio. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Isso aí eu tenho certeza. Assim como abençoou a minha, passei por um processo, ainda estou terminando, mas quem confia no Senhor é como os montes de Sião. Nunca se abala, mas permanece para sempre. Então, amada, você que tem seu dízimo, sua oferta, vem aqui ofertar na casa do Senhor e fazer um compromisso com Deus, que Deus vai honrar a sua vida de uma forma poderosa. Amém? Pode vir aqui que nós estaremos orando. A pastora vai estar orando e a levita Vitória vai estar louvando o nome do Senhor. Amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz de Jesus. Glória a Deus. Pode vir fazer a fila, irmãos. Você que não tem, vem ungir sua mão, para que Deus venha abrir as portas. Amém? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu usei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma morava na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh,
amo sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ô, glória! Aleluia, glorificado o nome do Senhor. E assim agradeço a oportunidade. Glória! Glória a Deus, chegou a hora da palavra. Vamos estar orando pela leitura esta noite, amém? Eu queria convidar o pastor Felipe para estar orando. Pastor Aline, agora eu posso orar? Então tá bom. Vamos levantar e estender nossas mãos para cá para abençoar o homem de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, te apresento o teu filho, Senhor, que veio trazer a tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, abre a nossa mente, os nossos corações para receber. Pai, não deixe, Senhor, que o inimigo venha, Senhor, tirar nossa atenção, nos dispersar da tua palavra, Pai. Usa ele nessa terra, Senhor, assim como o Senhor tem usado. Pai, toda arma forjada, preparada contra a vida dele não prevalecerá. Visita cada um dos dele, Pai. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Usa ele nesta terra como o Senhor quer, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quantos estão alegres? Nós já estamos chegando na reta final de 2025. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Querido, aproveitamos que estamos de pé. Abre as nossas Bíblias. As cartas que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 10 e o verso 14. A carta que Paulo escreve aos Romanos, quantos podem dar glória? Aleluia. Quem encontrou diz amém? Romanos 10, capítulo 14. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: como porém invocaram aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvir se não há quem pregue? E como pregaram se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas. Amém? Toma teu assento e você é livre para adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto. Esse texto ele é rico e nos traz um dos maiores ensinos, porque nós estamos vivendo num tempo atual, um tempo bom. E às vezes nós encontramos muitas pessoas
falando que está vivendo tempos difíceis de se viver, complicado. Mas eu quero falar um pouco sobre a igreja primitiva e como que a igreja ela se comportou para chegar no seu objetivo e para nós estar hoje aqui, porque a igreja primitiva ela se doou, até mesmo entregando a sua própria vida, para que a igreja dos tempos atuais permanecesse no propósito de salvação. Entendemos que quando Paulo vai escrever essa carta para a igreja de Roma, ele está por cerca de 3 anos preso dentro da sua própria casa, exilado dentro da sua própria casa, ou preso dentro da sua casa. E eu imagino que tinha pessoas que iam até Paulo para levar notícia do que estava acontecendo com a igreja em Roma e também trazer as orientações de Paulo para a igreja que estava em Roma. Eu imagino que muitos já não queriam mais saber do evangelho, porque a perseguição era grande. Para vocês terem a noção do tamanho da perseguição da igreja, em Roma existia o imperador chamado Nero. Nero, ele ateou fogo em toda a cidade e colocou culpa nos cristãos. E agora, por sua vez, que todos sabiam que foi um massacre naquela cidade, uma crueldade, tudo se apontava para Nero, e o nome dele já estava sendo ali visto por muita gente, e a popularidade dele estava despencando. Nero aponta esta causa para a igreja, e agora começa a perseguir a igreja. Porque, querido, que a partir daquele momento, qualquer pessoa que professasse o nome do Senhor era para ser morto, a pena de morte. E a primeira coisa, querido, que eles levavam ao pé da letra, porque a igreja se chama irmão. É por isso que você dirige a palavra irmão Will, irmã Lê, irmão Jeová, enfim. E quando a igreja se tratava de irmão, eles levavam por repúdio, que como se a igreja estivesse praticando incesto, né? Casando com seus próprios parentes. E ali era repugnante para Nero e toda ali a lei que Roma exercia. Então, quando se tratava disso, eles atuavam forte contra a igreja. E outra coisa, querida, a perseguição era grande, era tão grande, que a igreja começou a cultuar ao Senhor nos lugares escondidos, dentro das suas casas. Outros procuravam lugar deserto, dentro de caverna, e ali as pessoas começavam a dizer: nós vamos participar da ceia do Senhor. E aí alguns começavam a perguntar: mas o que é a ceia do Senhor? Olha, nós vamos comer da carne de Jesus e também vamos beber do seu sangue. Então na lei eles diziam que o povo estava praticando canibalismo, e para eles era repugnante. Então eles começaram a pegar essas teses e levar para o lado da igreja, como se a igreja servia
rituais como feitiçaria, macumbaria. E ali, queridos irmãos, a igreja começa a padecer algumas afrontas, e alguns começaram a viver o pior momento de massacre que a igreja está vivendo. E é por isso que a notícia chega para Paulo dizendo: não quer mais pregar, não quer mais falar da palavra, porque lá fora a perseguição está grande. Aí Paulo traz essa palavra dizendo: mas como, porém, ouvir se não há quem pregue? Como creram naquele de quem nada ouviram? Ou seja, a igreja ela não pode parar. Por mais que está sendo perseguida, a igreja ela tem que continuar. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra do Senhor. Tem muita gente que necessita desta palavra. Eita, Deus tremendo. E aí começa a pergunta: e o que nós vamos fazer, Paulo? Como que nós vamos levar o evangelho? Nós estamos sozinhos. Que há de ser de nós agora? Você é o nosso pastor, está preso, é o nosso cabeça. A igreja está sendo massacrada pela mão de Nélio. E agora, querido, Paulo ele começa a trazer no capítulo de número 8, louvado seja Deus, capítulo 8, ele vai dizer: agora, Aleluia, Jesus. agora, pois já não, pois agora já não existe nenhuma condenação para aquele que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O que fazer agora? Nós estamos sendo condenados, estamos sendo levados para as arenas, está sendo devorado, nossos irmãos estão sendo devorados pelos leões. Irmãos, a crueldade era tamanha. Ele juntava famílias inteiras e colocava dentro de uma arena, aonde ele soltava os leões para devorar. Mas ali era uma festa que muita gente iria presenciar aquele evento, e muitas famílias sendo devoradas, e as pessoas iam na intenção de comemorar, porque a raiva que criou da igreja, porque pregava-se que a igreja era o culpado do maior incêndio, e as pessoas queriam vingança. Mas quando ele chegava lá, que via as famílias ajoelhadas, enquanto os leões vinham para devorar a igreja, os irmãos começavam a cantar, e muita gente presenciava algo diferente acontecendo, e aquela multidão, em vez de se manifestar em festa, aquela multidão, através daqueles irmãos devorados, eles aceitavam Jesus, porque eles sabiam que não tinha outra explicação de alguém entregar a sua própria vida pelo amor do evangelho que foi anunciado. E enquanto as pessoas estavam sendo martirizadas, a igreja, ou seja, o povo que estava em volta, via sinais e maravilhas, porque a igreja é assim, irmãos, quanto mais está sendo perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais está sendo massacrado, mais a igreja cresce. Eu quero te dizer uma coisa: fica preocupado quando está tudo bem, fica preocupado quando está tudo em maravilha. Eu quero te dizer uma coisa: se a luta se levantou contra o teu ministério, te prepara, porque Deus vai levantar uma nova fase na tua vida. Glória! E não para por aí. Oh, glória! Naquela época não existia a
redes de energias para iluminar a cidade. Era necessário pegar alguns mantos e envolver com petróleo, com óleo e alguns com cera, e colocava nos postes ali para iluminar a cidade durante a noite. Nero, com a mente diabólica, ele disse: por que não, em vez de usar outro tipo, por que não pegar os cristãos e colocar para ser queimado lá, vivo? E pegava os cristãos, envolvia com os lençóis, os mantos, envolvia com cera, e os cristãos queimavam vivo ali nas ruas daquela cidade. Imagina que crueldade, irmãos, que aqueles irmãos enfrentaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto eles estavam sendo queimados, mas eles continuavam cantando um hino de adoração ao Deus Todo-Poderoso, e as pessoas começavam a ouvir ali a voz daquelas pessoas que cantavam, e as pessoas se comoviam, se enchiam o coração de graça, e a igreja crescia em toda Roma. Porque, querido, porque o Senhor, Ele é o dono da obra, e Ele não desiste do projeto de salvação. Oh, glória! Eita Deus maravilhoso! Como continuar, Paulo? Se a perseguição é grande, como sofrer tanto assim, Paulo? Capítulo 8, verso 19: porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Amém? Aleluia! Que há de ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação, aguardo a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que os sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativo. Amém? Eu estou por certo que a tribulação do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de se revelar a nós. Se você tem passado por provação, se você tem passado por tribulação, a mensagem de Paulo é essa: a tribulação do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Eita, glória! Você quer deixar? Você quer abrir mão do seu chamado? Porque você está passando por luta. Você não quer ser perseguido, não. Você não quer ser apontado, não. Mas eu quero te dizer que Paulo está deixando aqui dizendo: ei, a tribulação do tempo presente que você está vivendo não se compara com a glória que há de ser revelada em ti. Aleluia! Não se compara com a glória que há de ser revelado. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor te constituiu como um povo forte. Glória! O Senhor te chamou e te estabeleceu como uma igreja forte. Aleluia, Jesus! E é isso que o Senhor quer de você. Não desista do seu chamado. Não abre mão do legado que o Senhor entregou a ti. Mas Paulo, será que vale a pena? Paulo, às vezes a gente
sente solitário, sozinho. Quem pode nos ajudar? Capítulo de número 8, verso 26. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia. Amém. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Tu vai reclamar até quando? Paulo está deixando a lição aqui. Aleluia. O Espírito do Senhor, Ele nos ajudará nos momentos da nossa fraqueza. Glória. E o mesmo Espírito, Ele intercede por nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei orar, eu não sei nem mesmo o que fazer nessa situação. Ah, você não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia. Abraça a fé, irmão. Aleluia. Vai valer a pena você passar por tudo isso. Vai valer a pena você sofrer as perseguições do tempo presente, porque a glória que há de se revelar a nós no tempo futuro não pode se comparar com a tribulação de hoje. Aleluia, Jesus. Verso de número 31 do capítulo 8. Isso aqui é Paulo escrevendo para os irmãos que estão lá desorientados pelo massacre que está acontecendo em Roma, pela violência que a igreja está sofrendo. E aí, quanto mais eles pregavam o evangelho, mais a pressão aumentava, mais a perseguição aumentava. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: a igreja crescia, a igreja crescia. Ei, preste atenção aqui. Alguém está buscando orientação em Paulo. Aí ele vai dizer no verso 31: que diremos então à vista destas coisas? Que coisa, irmãos? Que coisa é essa que Paulo está dizendo? O massacre da igreja, o sofrimento da igreja, a perseguição da igreja. O que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? Amém? Que diremos a estas coisas? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Irmãos, o diabo pode se levantar com um batalhão de demônios. O diabo pode se levantar com o inferno todo sobre a vida de um cristão. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos lá. Verso de número 37 do capítulo 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Amém? Em meio a estas
somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Em meio a essas coisas, que coisa, irmão? A perseguição que você passa, a tribulação que você enfrenta, a prova que você passa. Nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Quer mais do que isso? Paulo está dizendo: o que diríamos a estas coisas? Porque eu estou bem certo, ou ele estava convicto, ele não estava com pensamento vacilando, ele não estava achando que era. Ele disse: eu estou bem certo disso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou ele está dizendo nem os anjos, nem mesmo os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou seja, nem a perseguição que estava passando no presente, e nem as que pudessem estar para acontecer, nem a profundidade, nem a altura, nem Aleluia, Jesus. ou nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Amém? Nada disso pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Tem gente, irmão Giovanni, que está querendo soldar a fé, abrir mão do chamado, porque a prova bateu na porta. Tem gente que está olhando para o Egito novamente. Tem gente que está querendo buscar melhora. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos: a luta só vai se acabar quando deixar de existir ser humano na terra. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja estiver no seio do Senhor, aí paz deixaremos de ser provados. Porque a palavra do Senhor diz que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais planto, lá não haverá mais choro, lá só há alegria. Aleluia. Amém. E aí nós chegamos na palavra que Paulo diz no capítulo 14, no capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocaram aquele de quem não creram, e como creram naquele de quem nada ouviram, e como ouviram se não há quem pregue, e como pregaram se não for enviado. Amém? Louvado seja Deus. Ele está perguntando aqui: se você parar, como que os irmãos vão ouvir? Como que os demais vão ouvir? Se você deixar de fazer o ID do Senhor, como será a igreja de amanhã? Como será a igreja futura?
Mas uma coisa que nos alegra, que o sofrimento de alguém, as lágrimas de alguém, o choro de alguém, a oração de alguém, alcança muitas almas. E é por isso que nós fomos alcançados pelo meio da palavra. É por isso que nós foi alcançado pelo meio do Evangelho, que não falhou no momento mais que a igreja sofria. Escuta. Ao capítulo de número 12, verso de número 2. Diz assim: não vos conformeis com esse século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irmãos, quem experimenta a vontade de Deus por uma vez só, ele não quer mais abandonar a fé. E eu te digo com certeza, vale a pena a gente entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito. Que lição que Paulo dá para a igreja. Que líder que Paulo se tornou para a igreja. Que referência que Paulo é para a igreja, irmãos. Ai, irmãos, se a igreja continuar focando em construir líderes com as mesmas características de Paulo, eu vou dizer uma coisa para você: por mais que o inferno tenta parar a igreja, mas Paulo levava a igreja em direção a Cristo. Cristo, ele é o sustentáculo. Cristo, ele é aquele que sustenta. A igreja é alicerçada no Senhor. Aleluia. Eu estava lendo um tempo atrás essa mensagem, pastor Felipe. Isto aconteceu por cerca de 69, se não me falha a memória, depois de Cristo. E quando tentaram negociar com Nélio para ele parar de perseguir a igreja, tinha um certo discípulo, que me falha a memória aqui o nome desse discípulo, diz que ele orava a Deus dizendo: Senhor, não permita que esse massacre, não permita que esse massacre termine, porque eu estou com muito vontade que chegue a minha vez, que a minha carne se torna pão, como se fosse pão para os leões comer. E ali, queridos irmãos, as pessoas começavam a almejar por aquela fase que a igreja estava passando. Aí parece ser loucura as pessoas desejar, mas a palavra do Senhor está dizendo assim: aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho, esse achará, porque de modo algum aquele que perde alguma coisa aqui, a recompensa lá no céu, o reino do céu jamais será tirado dele. Perde aqui, mas ganha lá. Aqui é passageiro. Lembra quando você tinha seus 18 anos? A pele macia, brilhosa. Aí chega igual o pastor com 42.
Aí você olha no espelho e já vê assim alguns pés de galinha, as rugazinhas criando, aí você vai dizer, o tempo passa tão depressa. E vai chegar o dia dos 70, dos 80. E a gente sabe que daí por diante é aguardar o nosso dia. Porque toda vida tem um fim, mas a eternidade não. A eternidade ela continua. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Sabe por que nós falamos de Paulo hoje? Fala da igreja primitiva, porque eles deixaram um legado. E qual é o nosso legado que estamos deixando para a geração futura? Porque nós podemos imaginar, o arrebatamento da igreja está muito perto. O arrebatamento da igreja pode acontecer agora, na virada do ano. Pode acontecer hoje. O arrebatamento da igreja pode acontecer em 2026, pode acontecer em 2027, 28, 29, 30, 2040. E pode passar essa geração. Às vezes os nossos filhos, ou nossos netos, bisnetos, vão estar falando igual nós estamos falando da volta de Cristo. Mas para que isto venha acontecer, irmãos, nós temos que preparar uma base como a igreja primitiva. Porque no mundo tecnológico que nós estamos vivendo, as pessoas estão trocando as Bíblias pelo smartphone. As pessoas estão trocando os momentos de oração pelos entretenimentos. E se nós não construirmos uma base forte hoje, se a igreja hoje está fraca, imagina como será a igreja futura, como será a igreja de amanhã. Eu te digo com certeza, vamos trabalhar forte, para que nossos filhos tenham os mesmos anseios. Vamos trabalhar forte para que os nossos netos tenham os mesmos anseios. Para que, se porventura nós não alcançar os nossos netos, mas quando eles estiver grande, eles ouçam falar do que nós fez, do legado que nós deixamos, quem nós representou para esta sociedade. Ou será que o seu nome vai entrar no esquecimento e só vai estar lá numa plaquinha em cima do túmulo? Nascido na data tal, falecido na data tal. Vai ficar no esquecimento. Porque eu digo com certeza, irmãos, amanhã faz um ano que meu pai faleceu. Mas durante esse ano não teve um dia sequer que eu não me lembrei dele. Lembro das palavras, das coisas que ele gostava de brincar, gostava de conversar. Mas o tempo passa, e passa depressa. Alguns que são muito apegados não vai apagar da memória, mas aqueles que dão prioridade a outras coisas, de repente se envolvem com outras coisas e nem sequer lembra-se. E eu digo para você que não foi só quem já partiu. Nós também não estamos na mesma caminhada. Vamos ser lembrados por muita gente, mas também pode ter certeza que até mesmo pessoa que é próximo de você
vai se esquecer de você de repente. E é por isso que nós devemos trabalhar muito forte para deixar um legado, para que quando essa próxima geração chegar, achar um alicerce, um fundamento, para que eles possam dar continuidade. Amém? Amém. Daqui a uns dias, alguém vai passar na porta dessa igreja. Isso aqui é a igreja que a mamãe entregou durante a vida toda. Quantas vezes eu vim com mamãe nessa igreja? Vai ser assim. Papai, ele foi pastor dessa igreja aqui. Eu lembro no dia que papai foi consagrado. Vamos lembrar. E nós precisamos trabalhar muito forte nisso, para que ninguém jogue no esquecimento. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Aleluia! Pastor, por favor, vamos desligar.